ver, deixa eu explicar o 461, voltando. Você vê que é um pouquinho diferente. Eu acho que é até mais fácil. Esses silogismos, Giovanni, tem um livro do Aristóteles que ele fala desses silogismos. Aí ele apresenta 256 silogismos possíveis. Esqueci o nome do livro que ele fala isso. Tem um livro dele que ele fala, do Aristóteles, que ele explica o silogismo. Só que ele explica sem o diagrama, fica muito mais difícil. Então, olha o 461. Não sei se vou conseguir fazer o diagrama, tá? Mas ó, está dizendo assim: todas as plantas verdes têm clorofilas. E algumas plantas que têm clorofila são comestíveis. Partindo dessas afirmações, é possível afirmar que... Então veja, eu não tenho duas afirmações, plantas verdes e clorofila? Então, ó, todas as plantas verdes têm clorofila. Então as plantas verdes estão aqui e a clorofila está aqui, certo? Aí, algumas plantas que têm clorofila são comestíveis. Então, o que eu tenho aqui? Algumas plantas que têm clorofila, quer dizer, são verdes, são comestíveis. Então, algumas plantas que têm clorofila, vou pôr clorofila, são comestíveis. Tá? Algumas plantas verdes têm clorofila. Não, todas as plantas verdes têm clorofila. E algumas clorofilas. Qual que é a premissa correta aí? Você vê que isso aqui é mais fácil, dá para raciocinar de uma forma fácil. Algumas plantas comestíveis têm clorofila. Bom, algumas plantas que têm clorofila são comestíveis. Isso aqui não é necessariamente verdadeiro, porque eu posso ter, por exemplo, algumas plantas comestíveis têm clorofila. Sim. Não. Todas as plantas comestíveis têm clorofila, né? Eu acho que não dá para concluir isso a partir dessas não dá porque fica vago, né? É. Porque é o seguinte, se eu estou dizendo algumas plantas que têm clorofila são comestíveis, não significa dizer que existe alguma planta... algumas plantas comestíveis têm clorofila. Algumas plantas que têm clorofila são comestíveis. Bom, algumas plantas verdes são comestíveis. Vamos ver, algumas plantas verdes têm clorofila. Se tem clorofila, são comestíveis. Certo? Não. Pode ser que todas as plantas verdes tenham... Toda planta verde tem clorofila. Só que eu não posso ter uma planta vermelha que tem clorofila também? Por exemplo, esse enunciado. Todas as plantas verdes têm clorofila. Eu não posso ter plantas vermelhas que têm clorofila também? Concorda comigo? Não, acho que não concordo não. Ó, todas as plantas verdes têm clorofila. Não significa, isso aqui não significa que todas as plantas que têm clorofila são verdes. Sim. Então eu posso ter uma planta vermelha que tem clorofila. Então eu não posso dizer que algumas plantas verdes são comestíveis a partir disso. Porque algumas plantas que têm clorofila são comestíveis. Essas plantas que são comestíveis podem ser plantas de outra cor. Todas as plantas que têm clorofila são comestíveis. Não, porque isso contraria exatamente a afirmação de que algumas. E todas as plantas verdes têm clorofila, são comestíveis. Não dá para concluir também, eu acho que é a letra A mesmo. Eu também acho. Algumas plantas comestíveis têm clorofila. Eu acho que é a B. Eu também acho que é a B. Algumas plantas verdes são comestíveis? Eu não acho que é É a verdade, B. é a B. Algumas plantas verdes são Que a comestíveis. afirmação fala assim, que algumas plantas que têm clorofila são comestíveis, mas não fala nada sobre as plantas comestíveis, só fala que algumas que têm clorofila são comestíveis. Verdade, né? Algumas plantas comestíveis têm clorofila. Agora, algumas plantas comestíveis têm clorofila. Então aqui abre a possibilidade de ter outras, só que no enunciado não fala que outras plantas são comestíveis. Eu acho que é a B também. Eu acho que é. Ai, ai. Você vê como as coisas são bagunçadas. Esse é mais confuso, que eu também não consigo pensar assim rápido para ver o que é. Mas eu desconfio do B, porque é o seguinte: se algumas plantas verdes são comestíveis, porque vamos supor, e se essas plantas forem vermelhas,
Mas eu acho que a gente não teria que levar em consideração só o que está escrito aqui. Então, pelo que está escrito aí, todas as plantas verdes têm clorofila. Não significa que não pode ter outra planta que tem clorofila. Eu estou dizendo que todas as plantas verdes têm clorofila. Não é todas as plantas que têm clorofila são verdes. Certo? Não é. Então, algumas plantas comestíveis têm clorofila. Algumas plantas comestíveis, algumas plantas que têm clorofila são comestíveis. Então, algumas plantas verdes. Uma das coisas que eu posso tentar é juntar esses diagramas. Esse diagrama está dizendo algumas plantas que têm clorofila são comestíveis. Então, são essas plantas que eu estou falando. Algumas plantas que têm clorofila são comestíveis. O que eu posso afirmar é o seguinte: esse desenho pode ser assim, ó, verde, clorofila e comestíveis. Não pode ser assim? Pode. Esse desenho também pode ser assim: clorofila, comestíveis e verdes. Tá? Ou esse desenho pode ser assim: clorofila, verde e comestível. Não dá para ter certeza de qual que eu estou falando aqui. Tá? E se eu analisar a proposição a partir disso, ó, vamos ver. Algumas plantas comestíveis têm clorofila. Aqui ok, algumas plantas verdes, algumas plantas comestíveis têm clorofila. Algumas plantas comestíveis têm clorofila. Algumas plantas comestíveis têm clorofila. Em qualquer situação que eu fizer, isso vai dar certo. Agora, algumas plantas verdes são comestíveis. E se for assim? Nenhuma planta verde é comestível. Ó, todas as plantas que têm clorofila são comestíveis. Aqui é falso, isso é obviamente falso. A letra C não dá para afirmar, tá? E todas as plantas verdes são comestíveis. Também é falso porque tem esse caso. Então eu apostaria que a resposta certa é A. Algumas plantas comestíveis têm clorofila. Porque em qualquer desenho que eu fizer, eu vou ter essa interseção. Sabe por que eu penso que não é A? Porque aqui na segunda afirmação, algumas plantas que têm clorofila são comestíveis. Mas não fala nada sobre Vamos todas as comestíveis. Vamos ver a resposta oficial. A área inverte a planta, né? Tem troca. Comestíveis Porque por aqui, clorofila. para algumas plantas comestíveis, então quer dizer que existem outras plantas comestíveis que não têm clorofila. Só que o enunciado não fala nada de outras. Isso mesmo. Vamos ver aqui. Todas as plantas verdes têm clorofila. Às vezes a gente já até comentado. E algumas plantas que têm clorofila são comestíveis. Sem conexão internet, desligar a internet. Que coisa boa. E o meu computador. Bom, porque assim fica, como diz os professores da faculdade, fica para exercício. Fica para exercício. Quando o professor não sabe a matéria na faculdade, é assim. A prova que isso é verdadeiro fica para exercício. A última vez que eu dei aula disso, numa escola, foi quando eu dei aula de lógica matemática lá em Confidentes, eu ainda tinha licença no meio do curso, em 2010. Então faz muito tempo que eu não